falar topinha. Quem tá falando aqui? Moisés, trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, tá? Vou fazer mais brincadeirinha, tá ligado? Brincadeirinha. Eu vou me vestir todo preto. Chapéu que tem peito. Não, essa máscara que tem peito. Camisa já tá com preta. E esse tênis. O que você acha? Agora eu vou uma partida só com essa. Nossa. Eu não sei se isso aqui é hora pra jogar. Mas nesse vídeo tô zoando. Aqui, eu só vim falar aqui.